No Acre são 7 horas mais 23 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, hoje 11 de outubro, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Antes de conversar com o Major Falcão, eu gostaria de falar do Alto Posto Amapá. Você que precisa abastecer o seu carro, a sua moto, vá direto ao Alto Posto Amapá. O Alto Posto Amapá tem combustível testado e aprovado pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Além do mais, abastecendo no Alto Posto Amapá, você pode faturar 20 Jeeps Renegade com tanque cheio de Petrobras Grid e ainda 10 mil vales combustíveis no valor de R$ 70 cada um. É ou não é uma comodidade? Para isso, basta você abastecer o seu carro no Alto Posto Amapá, que fica na via Chico Mendes, ali bem próximo à corrente, próximo ao estádio Arena da Floresta. Além do mais, você, além de abastecer o carro, você pode trocar o óleo, toma um café da manhã na loja de conveniência, enfim, fica à vontade lá no Alto Posto Amapá e ainda paga o combustível mais barato da cidade. Portanto, a dica do programa dessa quarta-feira é Alto Posto Amapá, no 2º Distrito. 7 horas e 24 minutos, eu converso agora com o Major Falcão, do Corpo de Bombeiros. Major, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Muito bom dia, Tião, satisfação estar de volta aqui à TV Rio Branco para conversarmos um pouquinho. Major, os últimos dias temos tido aqui em Rio Branco fortes temporais, fortes tempestades e tem causado grandes transtornos à população e muito trabalho para o Corpo de Bombeiros. Como é que o senhor avalia essa situação? Bom, realmente, Tião, é uma situação atípica, né? Na realidade, nós tivemos agora, na sexta-feira e ontem, bem próximo da sexta-feira, fortes ventanias, né? Principalmente na sexta-feira, que causou grandes estragos, gerou diversas ocorrências, né? Bem acima da média. Foi a pior tempestade que nós tivemos durante todo o ano de 2017. E o Corpo de Bombeiros, juntamente com outros órgãos, a Prefeitura Municipal, né? Juntam-se, e o Governo do Estado, através de todos os órgãos, para poder minimizar essa situação. Mas é realmente uma situação de muito cuidado, de muito alerta, porque os transtornos foram bastante grandes. A chuva de ontem, ela não teve ventanias intensas, mas teve alagamentos em várias ruas de Rio Branco. Inclusive, pedi para o senhor aguardar aqui comigo, a gente vai acompanhar agora uma matéria do Floriano Oliveira, mostrando as ruas de Rio Branco durante a chuva de ontem. Acompanhe. A forte chuva de ontem não foi uma tempestade, como aconteceu na última sexta-feira, causando grandes prejuízos. Ontem, várias ruas da capital ficaram inundadas. Na Avenida Getúlio Vargas, por exemplo, próximo à Prontoclínica, parte da via foi interditada por conta do volume de água acumulado. Essa foi uma das lojas invadida pelas águas. Segundo o proprietário, não foi possível evitar prejuízos. O alagamento também atingiu outras ruas, prejudicando o tráfego de veículos. Esse automóvel, por pouco, não foi tomado pelas águas. A chuva durou aproximadamente 40 minutos, mas foi o suficiente para deixar parte da cidade assim. Tá aí, 7 horas e 27 minutos. Major, ontem choveu quantos milímetros ontem? 77,4 milímetros nas chuvas de ontem. É muita água para um dia só? É muita água para um dia só, né? Foi menos do que na sexta-feira, que choveu 112,8 milímetros, mas mesmo assim é muita água para um dia só em um curto espaço de tempo. Pelo menos se essa chuva tivesse distribuído durante todo o dia, digamos assim, seria muito mais benéfica para nós e também não teria causado tanto transtorno. Agora, voltando a falar da questão do Rio Acre, né? Falar do Rio Acre, que baixou 77 centímetros no final de semana. Ontem, com a chuva de ontem, essa chuva não ajuda o nível do rio? Na realidade, essa chuva não ajuda porque é uma chuva localizada. Então, para que nós tenhamos um nível de rio melhor e que permaneça nesse melhor, é preciso que haja chuva nas cabeceiras. Por exemplo, em Assis Brasil, Brasileia, Taciolândia, Chapuri. E nesses locais não houve chuvas significativas. A chuva mais significativa que tivemos foi no Riozinho do Rola, também que abastece Rio Branco, né? E nesse caso também houve um acréscimo de nível do rio de ontem para hoje, mas também nada com muita segurança que possamos dizer que estamos melhorando definitivamente. Agora, Major, com relação ao temporal, à tempestade de sexta-feira, quantas equipes do Corpo de Bombeiros tiveram que ser mobilizadas e quantas ocorrências
foram registradas durante o período da chuva? No início já da tempestade, nós registramos de imediato 42 ocorrências, mas esse número veio aumentando a cada dia. Inclusive, no dia de ontem, nós já estávamos com 330 ocorrências, né? E a partir do primeiro momento que entrou essa ocorrência tão pesada e que realmente causou muitos transtornos, inclusive ferindo pessoas, né? Que é a nossa maior preocupação em relação à preservação da vida humana, nós mobilizamos 10 guarnições, né? Abastecemos todas com viaturas e o material necessário para poder ir a campo. E desde a sexta-feira que nós continuamos nesse trabalho, tentando dar conta de todas as ocorrências, porque são ocorrências, às vezes, de difícil resolução. Muitas delas demoram 4 a 6 horas em cada uma das ocorrências, temos 330, e na tarde de ontem também aumentou ainda mais esse número, e o Corpo de Bombeiros tem se desdobrado, e aí nós temos todo o apoio também das equipes da Prefeitura para podermos dar frente a essa situação. Na sexta-feira, a tempestade de sexta-feira, qual a velocidade dos ventos que atingiram a capital? Nós calculamos que o vento variou em alguns pontos de 70 km por hora, outros pontos a 95 e até acima de 100 km por hora, devido ao estrago que causou em toda a cidade, né? Que foi destelhamento de casa, muita queda de árvore, que vieram a cair. Quantas quedas de árvore? Nós tivemos acima de 115 quedas de árvores. Só aqui em Rio Branco? Só em Rio Branco, na sexta-feira. Inclusive, em 20 pontos foram obstruído o trânsito, né, em ruas, atingiu prédios públicos, atingiu escolas, casas destelhadas, enfim, foi um transtorno muito grande que nós ainda estamos em recuperação desde a sexta-feira. E os ventos da chuva de ontem? Qual a velocidade? Aí já foi uma quantidade mais leve, né? Acredito que em torno de 40 km por hora. Há um cálculo que precisamos realizar para poder termos essa certeza, mas devido aos transtornos, não teve uma velocidade mais ou menos a metade da velocidade de sexta-feira. E também o maior transtorno no caso de ontem foi a questão das inundações e alagamentos. E quando o tempo fecha, a população já fica realmente assustada, né? Pode vir uma nova tempestade. E com toda razão. A população fica empavorosa, fica temorosa, então com toda razão, porque quando se passa por uma situação traumática, a tendência é que outra situação que nos lembre aquela, voltemos a ter traumas. E a população precisa sim ficar atenta em relação a esse momento de clima que nós estamos vivendo, com essa mudança de clima, para podermos preservar nossa vida. Isso é por conta da mudança de clima? Deve perdurar até quando? Bom, essa situação pode perdurar até o final de outubro, né? Porque nós estamos na transição do que chama-se verão amazônico para o inverno amazônico. Então, nessa transição sempre acontecem essas situações. Agora, é bom falar aqui para a população, todos que nos ouvem e nos assistem através da TV Rio Branco, que a natureza, ela devolve tudo que ela recebe. Então, o que está acontecendo nesse momento nada mais é do que uma devolução da natureza pelas agressões que vem sofrendo através do ser humano. Major, as ocorrências dessas tempestades, por exemplo, de sexta-feira, de ontem, são apenas em Rio Branco ou no interior do estado elas acontecem com a mesma intensidade? Não, são apenas em Rio Branco. No interior, graças a Deus, não tem acontecido esses fenômenos que têm acontecido em Rio Branco. E também é bom lembrar que na zona rural de Rio Branco também não tem acontecido esses fenômenos tão intensos quanto na cidade, uma vez que a temperatura na zona rural ela é um pouco mais amena do que na cidade. E esse encontro de temperaturas diferentes é que causa todo esse transtorno de ventanias, fortes chuvas e num espaço muito curto de tempo. Por isso, no caso dos alagamentos, a chuva cai com intensidade num período de tempo muito curto e o nosso sistema de drenagem não dá conta de drenar toda essa água. Quais são as recomendações do Corpo de Bombeiros para esse período? Bom, principalmente você observar a situação de suas residências e principalmente se tem árvore nos seus quintais. A sua casa precisa ter um histórico de construção. Essa casa foi bem construída, ela é segura, ela tem uma fundação sustentável realmente para isso. Como é que foi feita a sua cobertura? De que tipo de telha você utilizou? De que madeira você utilizou? Tudo isso precisa ser avaliado porque tem casas mais resistentes e tem aquelas casas menos resistentes. Onde foi construída essa casa? O terreno, ele é de aterramento ou é um terreno sadio, um terreno que não houve aterramento? Então, tendo esse histórico na mão, é possível prever se haverá uma situação mais complicada ou não na sua residência. E se tem uma árvore próxima à sua casa, que não é no seu quintal, mas no quintal do vizinho, você já conversou com o vizinho para podar, para derrubar e não houve ali o consenso, o que deve ser feito? Bom, na realidade, normalmente, às vezes, o vizinho que a árvore não está oferecendo risco a ele, e sim ao seu vizinho, é resistente em fazer o corte, o apodo ou a retirada dessa árvore. É bom saber que qualquer responsabilidade, qualquer
prejuízo que esta árvore venha a causar a terceiros, a responsabilidade é do proprietário. Muitas pessoas têm terrenos vazios, sem construção, com árvores lá, e não querem retirar. E é bom lembrar também que a responsabilidade de retirada de árvore em terrenos particulares é exclusivamente do proprietário. Então, Então, o Corpo de Bombeiro não atende? Na realidade, o Corpo de Bombeiro não tem a responsabilidade sobre corte de árvore em terrenos particulares. Mas se for chamado, acaba retirando? Não, sem dúvida, nós estamos fazendo isso constantemente, na realidade, mas é bom que a população nos compreenda que, na realidade, o Corpo de Bombeiro faz isso por uma questão de solidariedade, ou seja, de parceria com a comunidade, que é o nosso bem maior, o bem-estar dessa comunidade. Então, entra-se com um pedido de autorização no órgão ambiental e aí ele emite um laudo e autoriza, e o proprietário nos procura normalmente para fazer. Nós vamos lá e fazemos uma avaliação. E nessa avaliação, dependendo da situação, se nós avaliarmos que tem um risco iminente, que vai prejudicar a vida da pessoa e tudo mais, sim, nós temos equipes que fazem o corte. É bom lembrar também que, nesse momento, o Corpo de Bombeiros está atendendo a inúmeras ocorrências devido ao vendaval, e isso também causa uma sobrecarga, porque nós não paramos com as demais ocorrências que nós fazemos. Agora, Major, lhe interrompendo. Pois não. Uma outra recomendação, qual seria a recomendação do Corpo de Bombeiros no momento em que os temporais estão acontecendo? As pessoas, claro, têm que se abrigar dentro de casa. Sim. Mas a casa acaba sendo também um risco grande. Verdade. O que deve fazer? Pois é, então é uma situação muito complicada, é preciso que haja um bom senso e uma boa avaliação de cada um de nós que estamos na nossa residência, porque nós nos sentimos seguros dentro de casa. Como é que nós vamos abandonar a nossa casa, que é o nosso ambiente seguro, no momento de ventania? É preciso que nesse momento entre o bom senso, o senso crítico de avaliação de perigo e verificar se dentro da sua própria casa você não está correndo mais risco do que fora dela. Nesse caso, se você avaliar que está com mais risco dentro de casa, é melhor que saia e vá para outro lugar mais seguro. Então, é por isso que antecipadamente aos vendavais, às tempestades, é preciso que avalie como está a sua situação dentro da sua residência. Tem árvore no quintal? Muito risco. A casa não foi bem construída? Também é muito risco. Então, é melhor que abandone. Mas, de qualquer maneira, é um momento de decisão para aquela hora. E, antecipadamente, é difícil dar uma dica de segurança. Agora, em relação a estar na rua, por exemplo, quem está na rua durante essas ventanias, essas tempestades, se abriguem. Se abriguem normalmente em prédios que tenha para-raios ou que tenha uma estrutura mais forte. Se não tem jeito de você se abrigar, você está em veículo na rua, fique dentro do seu veículo, esse veículo parado, sem movimentação. E de também, preferência não próximo a árvores, nem fiação elétrica. De forma alguma próxima à árvore, e também em pontos de alagamento. Porque tem muitos pontos de alagamento. Ficar atento totalmente. Quando a água chegar acima da metade da roda do seu veículo, é hora de você se afastar desse local também. Então é um momento de perigo, é um momento de decisão para aquela hora. Que mensagem que o senhor deixa para quem está nos acompanhando, Major? A mensagem que eu deixo é que é um momento de dificuldades. Mais uma vez repetimos aqui, e agradeço muito a oportunidade da TV Rio Branco, de dizer que a natureza devolve o que recebe. Então todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente e para melhorar essa situação. Nós temos grandes tempestades, como está acontecendo aqui em Rio Branco, e anteriormente as pessoas mais antigas vão lembrar disso, que não acontecia. Nós temos alagamento na cidade, nós temos vários transtornos que é vindo do clima, da mudança de clima, mas com a participação do homem. Por isso nós precisamos preservar o nosso meio ambiente com educação, cuidar do nosso lixo, porque isso diminui. Os bueiros, muitas vezes, que não têm a drenagem necessária, é justamente porque estão acumulados de lixo. Então, nesse caso, é preciso que nós tenhamos todo esse cuidado e darmos as mãos nesse momento, ter muita paciência para podermos enfrentar esse momento de dificuldade, porque o desespero não nos ajuda. Então, quando o senhor fala que a natureza está devolvendo aquilo que ela recebe, a previsão é de que nos próximos anos essas tempestades só aumentem, seria isso? Infelizmente, porque se não houver uma consciência, uma conscientização da comunidade, de todos nós, e nós vamos piorar ainda mais o nosso meio ambiente. E aí nós podemos esperar grandes transtornos como temos vivido ultimamente. 7h37. Eu conversei aqui com o Major Falcão do Corpo de Bombeiros. Major, obrigado por sua vinda, volte sempre. Muito obrigado pela oportunidade. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, 11 de outubro, agradecendo sua audiência, sua companhia e relembrando que outras informações você confere no decorrer da nossa programação ou ainda no nosso portal na internet, o www.oriobranco.net. Se Deus quiser, eu voltarei amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente quarta-feira, fiquem com Deus e até amanhã.